Vâng ạ. Con chào bác ạ. Vâng, chào bác ạ. Vâng. Chào cháu. Có thể Chào bác ạ. Bây giờ cháu đến. Hai cháu vào nhau. Đi vào đây trực tiếp. Cháu đến giờ cháu đến mua gì có rất là vaccine. Hôm nay con cũng đưa Tử Tiên đi mua mỗi thứ một ít nhỉ? Anh chắc mua cả cá to với cá bé bác ạ. Đúng rồi đấy. Mua thứ tí cho nó lúc nào là thích ăn thì ta câu nhỉ. Cháu cảm ơn. Chuyển công tác về gần đây thì bác cũng mua cái căn nhà này thì cũng làm nhà với bé rồi, cũng một mình cháu. Vâng, tôi cứ thuận tiện cho công việc của mình làm được ạ. Lâu lâu mới về. Có bác là giúp mẹ đấy. Vâng. Lúc đấy lại đang đi lên cái đèo ấy con. Mấy hôm sau đi làm từ thiện thế là lại gặp bác. Cái duyên để mà đi làm từ thiện này gặp lại cháu. Vâng. Thăm đi bác. A luz da aurora derrama-se sobre uma tranquila aldeia rural, iluminando uma casa de madeira aninhada junto a uma próspera horta, cujas folhas brilham com o orvalho. Os suaves grunhidos de porcos chegam de um curral próximo enquanto L.Y. Tetien sai, as mãos cavando na terra para arrancar ervas daninhas ao longo do caminho. Ela trabalha com foco, limpando o caminho, depois junta roupas e cobertores, levando-os para uma bacia ao ar livre para esfregar, a água a salpicar ritmicamente. O ar carrega o cheiro de terra úmida e detergente, um começo calmo para o seu dia. Às 9h36 da manhã, ela faz uma pausa, limpando o suor da testa. Será que o Jack está livre? Eu podia usar a ajuda dele no mercado hoje. Ela olha em volta. Onde é que a gata-mãe se meteu? Os gatinhos ainda estão aqui. No entanto, sentada a descansar perto do jardim, ela estica as costas, o silêncio quebrado apenas pelo canto dos pássaros. O telefone dela toca às 11h20 da manhã. A voz de Jack chega. Tetien, sou eu. O que estás a fazer? Ela sorri. Só arrumar um pouco a fazenda. Nada demais. Ele responde. Vou terminar o trabalho em breve e passo aí. Vamos comprar alguns suprimentos e peixes para o lago. Os olhos dela brilham. Isso seria maravilhoso. Avise-me quando chegar. Faz séculos que não saio. Jack ri baixinho. Quero oferecer-te algo. Comprar algumas coisas. O lago podia precisar de alguns peixes. Refeições frescas quando quiseres. Ela concorda. Perfeito. Aparece mais tarde. Ele acrescenta. Estarei aí. Queres que coma contigo? Já cozinhou. Ela oferece. O arroz está pronto. Junta-te a mim, depois saímos. Ele sugere. Vamos comer lá fora, em vez disso. Mais divertido. Ela acena com a cabeça. Está bem? Termina e vem. Ele avisa. Vai com calma. Não te esforces. Ela ri. Só tarefas leves. Ele termina. Até já. Desligando, ela murmura. Ele é tão atencioso. Talvez sinta que estou sozinha. Levantando-se, ela chama suavemente. Hora de ver os miúdos. Depois prepara o chá antes que o Jack chegue. A manhã seguinte amanheceu tão pacificamente quanto a anterior, a luz dourada a filtrar-se por entre as árvores, lançando longas sombras sobre o jardim. L.Y. Tetien já estava a trabalhar, as mãos bem metidas na terra enquanto arrancava as ervas daninhas do caminho,
determinada a manter em ordem o seu pequeno pedaço de mundo. O curral dos porcos zumbia de vida, os porcos a focinhar contentes enquanto ela trabalhava, os seus sons um pano de fundo reconfortante para o seu labor. Ela juntou outra carga de roupas e cobertores, levando-os para a bacia, onde esfregou cada peça com cuidado, a água a ondular sob as suas mãos firmes. Pendurando-os para secar, observou o tecido a balançar na brisa, o cheiro a sabão a misturar-se com o ar terroso. Sentada a descansar no mesmo banco de madeira, deixou os seus pensamentos vaguear. Faz muito tempo desde que conheci o Jack, refletiu, os dedos a traçar a borda do seu avental. A nossa amizade cresceu tanto. Ele tem sido uma luz constante nestes dias tranquilos. A fazenda parecia viva à sua volta, o farfalhar das folhas e os grunhidos distantes dos porcos a tecerem uma tapeçaria de sons que a ancorava. Entretanto, no coração da aldeia, Jack estava sentado numa secretária desarrumada num pequeno escritório, rodeado de plantas e arquivos. O relógio na parede tic-taqueava em direção ao meio-dia, o seu ritmo constante um lembrete do dia que tinha pela frente. Ele murmurou para si mesmo: hora de terminar isto. Depois vou para a casa da Tetien. Pegou no telefone e ligou para um colega. A sua voz enérgica: Tu podes enviar-me os planos do projeto de irrigação? A voz de Tu crepitou do outro lado. Claro, estou a verificá-los agora. Jack acenou com a cabeça. Ótimo, envia-os quando estiveres pronto. Tu confirmou. Acabei de enviar. Cuidata. Jack desligou, recostando-se na cadeira com um suspiro de alívio. Finalmente livre, disse para si mesmo, um pequeno sorriso a surgir nos seus lábios. O seu olhar caiu sobre uma pulseira na sua secretária, uma peça delicada que ele tinha dado a Tetien meses atrás. Ele pegou nela, passando o polegar pela sua superfície lisa. Ela usa-a sempre, significa muito para ela, pensou, um calor a espalhar-se por ele. Mas um brilho de preocupação cruzou a sua mente. Se ela alguma vez a perdesse, sentir-me-ia terrível, admitiu, franzindo a testa. Sacudindo esse pensamento, pegou no seu casaco, a sua mente a correr com planos. Vou passar na loja primeiro, comprar algo bonito para ela, decidiu, saindo para a luz do sol. O escritório desvaneceu-se atrás dele, as ruas da aldeia a zumbir suavemente enquanto ele caminhava, o seu coração determinado a alegrar o dia de Tetien, uma tranquila determinação a levá-lo em direção à fazenda. O sol do meio-dia ardia no alto das colinas ondulantes, os seus raios dourados dançando sobre o caminho poeirento enquanto a carrinha desgastada de Jack roncava em direção à fazenda de Ly Tetien. O veículo levantava pequenas nuvens de terra que brilhavam à luz, um brilho fugaz contra o exuberante cenário verde. Quando a carrinha abrandou até parar, surgiu a visão familiar da casa de madeira, o seu telhado inclinado desgastado mas resistente, emoldurado pela vibrante horta que se estendia como uma tapeçaria viva. Fileiras de vegetais de folha verde balançavam suavemente na brisa quente, as suas bordas a brilhar com o orvalho persistente da manhã. Enquanto os suaves grunhidos dos porcos chegavam do curral próximo, um batimento cardíaco constante da vida na fazenda. Jack saiu, as suas botas a rangerem no cascalho, e levantou a voz. Tetien. Tetien. Da porta sombreada da casa, Tetien saiu apressadamente, as mãos ainda empoeiradas com a rica terra dos seus trabalhos. Ela limpou-as no avental, um leve sorriso a surgir no seu rosto ao ver Jack. Estou aqui, Jack.
Já terminei tudo. Pronta para ir. Chamou ela, a sua voz carregando uma mistura de excitação e alívio. Ele acenou com a cabeça, os seus olhos calorosos de antecipação. Tranca e vamos embora. Ela virou-se para fechar o portão, os seus dedos hesitantes brevemente com a tranca antes que esta encaixasse no lugar. Só um momento, vou buscar a minha mala, disse ela, voltando rapidamente para dentro para juntar as suas coisas. O chão de madeira render sob os seus passos. Quando ela regressou, o olhar de Jack caiu no seu pulso, onde a delicada pulseira que ele lhe tinha dado meses atrás apanhou a luz do sol, o seu intrincado desenho a brilhar como uma promessa silenciosa. Estás a usar a pulseira. Fica-te deslumbrante, exclamou ele, a sua voz carregada de admiração. Ela hesitou, os seus dedos a roçar a peça com uma terna cautela. Só estou preocupada em perdê-la ou riscá-la enquanto trabalho aqui fora, admitiu ela, o seu tom suave de preocupação. Ele aproximou-se, a sua expressão tranquilizadora. Não te preocupes, usa-a apenas quando sairmos juntos. Fica-te melhor então. O sorriso dela regressou, um pouco mais brilhante desta vez. Está bem, vou guardá-la para as nossas saídas contigo. Ele gesticulou para a carrinha. Vamos, o tempo está a fugir. Ela subiu para o banco do passageiro, acomodando-se com um pequeno suspiro. Vamos pôr-nos a caminho. A carrinha arrancou bruscamente, serpenteando pelos estreitos caminhos da aldeia onde os campos de arroz se estendiam na distância, os seus reflexos a brilhar nos canais de irrigação. O ar estava denso com o cheiro de terra úmida e flores silvestres em flor, uma sinfonia da vida rural. Jack olhou para ela, a sua voz a quebrar o suave zumbido do motor. O que te manteve ocupada hoje? Ela recostou-se, os seus olhos a traçar a paisagem que passava. Arranquei ervas daninhas. Tinham tomado conta de tudo depois de eu ter estado fora alguns dias. O jardim era uma confusão. Ele espreitou o caminho arrumado enquanto se afastavam. Agora parece impecável. Bem feito, Tetien. Ela acenou com a cabeça, um toque de orgulho na sua voz. Deu algum trabalho limpar tudo. Aquelas raízes eram teimosas. Ele mudou de marcha, o seu tom curioso. Já encontraste a piscicultura? Ela abanou a cabeça, uma pequena risada a escapar-lhe. Não faço ideia de onde fica. Nunca fui tão longe. Ele sorriu, a sua confiança tranquilizadora. Tenho o endereço. Não te preocupes. Apenas aproveita a viagem. A carrinha continuou a rolar, a paisagem a desdobrar-se como uma pintura viva, as colinas distantes envoltas numa névoa verde, prometendo aventura para além dos limites familiares da sua fazenda. Após uma curta viagem, chegaram ao mercado da aldeia, um vibrante caos de cor e som que parecia pulsar com vida. Bancas alinhavam-se pelas ruas poeirentas, transbordando de pilhas de vegetais frescos, tomates vermelhos brilhantes, verduras de folha verde e mangas douradas, enquanto rolos de tecido de todas as cores esvoaçavam na brisa. O aroma fumegante de carne grelhada misturava-se com o doce cheiro de sumo de cana-de-açúcar, atraindo um fluxo constante de aldeões que regateavam e riam sob toldos improvisados. Jack estacionou a carrinha perto da borda, o motor a fazer tic-tac enquanto arrefecia, e virou-se para ela. Primeiro vamos comprar aqui, depois comemos algo, compramos mais coisas e vamos para a piscicultura. Ela acenou com a cabeça, os seus olhos arregalados de admiração. Plano perfeito. Vamos começar. Ele guiou-a pela multidão, os seus ombros largos a abrir caminho com facilidade. Aqui fica agitado. Fica perto, avisou ele, a sua voz firme sobre o clamor. Ela ficou ao seu lado, a sua mão a roçar o braço dele enquanto navegavam pelos corredores estreitos. O zumbido das vozes e o barulho dos produtos a criar um cenário animado. Ele apontou para uma banca adornada com bugigangas e acessórios, a sua mesa desordenada com ganchos de cabelo e contas. Vamos comprar-te alguns ganchos de cabelo. Ela avançou,
os seus dedos pairando sobre a seleção. Apenas os pequenos, para crianças, especificou ela, a sua voz suave mas firme. Jack pegou num gancho, o seu design simples mas encantador, e prendeu-o suavemente no cabelo dela, o seu toque cuidadoso. Como fica isto? Perguntou ele, recuando para admirar o seu trabalho. Ela inclinou a cabeça, vendo o seu reflexo no espelho de um vendedor. É bonito, mas já tenho um assim, disse ela com uma pequena risada. Virando-se para outra banca, acrescentou: vou comprar algumas toalhas, para quando visitares a fazenda. Ele acenou com a cabeça, a sua aprovação clara. Boa ideia. Escolhe algumas que gostes. Ela chamou o vendedor, uma mulher com um rosto curtido e um sorriso caloroso. Pode mostrar-me as toalhas, por favor? O vendedor desdobrou uma pilha. As suas cores variavam entre azuis suaves e castanhos terrosos. E Tetien passou os dedos pelo tecido, testando a sua textura. Os olhos de Jack vaguearam para uma banca de jardinagem próxima, cuja mesa estava carregada de ferramentas e luvas. Que tal umas luvas para o teu trabalho no jardim? Sugeriu ele, a sua voz pensativa. Ela selecionou 2 pares, segurando um verde. Aqui, um para ti. Ele pegou nele, um sorriso a espalhar-se pelo seu rosto. Obrigado, vou dar-lhe bom uso. Ela afastou-se, tirando o telemóvel para ligar para casa, a sua voz baixando para um tom mais suave. Mãe, estou no mercado com o Jack. A resposta da sua mãe chegou, calorosa e encorajadora. Diverte-te, querida. Jack dispensou a sua oferta seguinte com um aceno de mão. Não precisas de comprar nada para mim. Apenas compra o que gostares. O olhar dela desviou-se para uma banca com chapéus, as suas abas a projetar sombras no chão. Devo comprar outro, murmurou ela em voz alta, a sua mão a alcançar um chapéu de palha com uma banda simples. Ele encorajou. Sim, compra um extra. Vai dar jeito aqui fora. Ela virou-se para o vendedor. Um saco e um chapéu, por favor. O vendedor entregou um saco tecido e uma seleção de chapéus. Escolhe o teu estilo, querida. Jack acrescentou. Outro chapéu também, já que estamos aqui. Ela escolheu um segundo, o seu design prático mas elegante. Este? Ele acenou com a cabeça. Ótima escolha. Fica-te bem. Ela tirou o telemóvel novamente. 220.000 VND, vou transferir agora. O sorriso do vendedor alargou-se. Obrigada, querida. Volta sempre. Jack examinou a cena agitada. Precisas de mais alguma coisa? Ela abanou a cabeça, a sua mala agora pesada com as compras. Acho que é tudo. Um sorriso repentino iluminou o seu rosto. Já que estamos aqui, vamos experimentar um pouco de tchê. Vi uma banca ali. Ele concordou, os seus olhos a seguirem o olhar dela para um pequeno carrinho coberto com uma lona colorida. Parece perfeito, guia-me. Eles serpentearam pela multidão, a energia do mercado a pulsar. De volta à fazenda de Tetien, o sol da tarde desceu mais, lançando longas sombras sobre a casa de madeira e o seu jardim. Ela e Jack estavam junto ao lago, libertando cuidadosamente os peixes que tinham comprado, observando-os lançarem-se na água, as suas escamas a brilhar como moedas de prata. O relógio aproximava-se das 5h34 da manhã mais 07 de sexta-feira, 16 de maio de 2025, embora as cenas tivessem ocorrido mais cedo naquele dia. O ar estava quente, o cheiro de água fresca misturava-se com o aroma terroso da fazenda, um momento de paz após a sua agitada jornada. De repente, o telefone de Jack tocou, quebrando a calma. Ele atendeu, a sua expressão mudando quando a voz do tio DNG chegou. Jack,
Vem à minha casa nova para a festa de inauguração. Cha a tự tiên contigo. Jack virou-se para ela. O tio DNG convidou-nos para uma reunião. Ela acenou com a cabeça, a sua curiosidade despertada. Vamos, adoraria conhecê-los. Eles arrumaram as coisas, os peixes agora instalados no lago, e partiram, a carrinha a roncar pelos caminhos da aldeia mais uma vez. Chegaram a uma casa pitoresca aninhada junto a um riacho cintilante, o seu jardim repleto de flores silvestres e verdura, a estrutura de madeira a brilhar calorosamente na luz do final da tarde. A cena parecia uma pintura, serena mas viva com a promessa de conexão. O tio DNG e a mãe de Jack esperavam lá dentro, a mesa posta com pratos fumegantes, o ar rico com o aroma de comida caseira. DNG olhou pela janela. O Jack deve estar aqui a qualquer momento. A mãe dele concordou. Ele está perto. Posso sentir. Jack entrou pela porta, a sua voz alegre. Tio, mãe, chegamos. DNG sorriu amplamente, os seus olhos a franzir-se. Bem-vindos, crianças. Bebam um pouco de água. Jack entregou um pequeno presente, um embrulho envolto em tecido simples. Só uma pequena lembrança para a ocasião. DNG aceitou com um aceno de cabeça. Obrigado, filho. A mãe de Jack envolveu-o num abraço caloroso, a sua voz suave. Que bom ver-te, senta-te. Tetien seguiu, os seus olhos a percorrerem o espaço acolhedor. A sua casa é encantadora, tio. DNG explicou. Construí isto perto do meu local de trabalho. A casa da cidade é para visitas raras agora. Ela virou-se para a mãe de Jack. Mãe, há quanto tempo está aqui? A mãe dele respondeu. Há um tempo. Vim cedo para ajudar a cozinhar. Jack serviu copos de água. Para todos. DNG acenou com a cabeça. Sim, por favor. Tetien bebeu um gole. Hoje conseguimos peixes para o lago. DNG riu, a sua voz cordial. Perfeito. Peixe fresco quando quiserem. Jack acrescentou. Uma mistura de tamanhos, grandes e pequenos. A mãe dele sorriu. Boa ideia. A sala encheu-se com o suave murmúrio da conversa. Uma calma frágil instalou-se sobre eles. Tetien perguntou. Então tem duas casas, tio? DNG acenou com a cabeça. Esta é nova, construída por conveniência de trabalho. Ela maravilhou-se. É tão encantador aqui. DNG gesticulou para a mesa. A comida está pronta, vamos comer. Jack recusou o álcool. Só água, eu conduzi. DNG lembrou-se. Nunca bebeste muito, nem mesmo nos locais de trabalho. Eles acomodaram-se à mesa, a refeição diante deles um banquete de sabores, vegetais cozidos a vapor, peixe grelhado e arroz perfumado. Jack deu uma dentada, os seus olhos a iluminarem-se. A cozinha do tio continua de primeira. DNG encolheu os ombros. Viver sozinho obriga-te a aprender. Tetien acrescentou. É tão habilidoso. A mãe de Jack exclamou. Ele é um profissional. Eu só ajudei um pouco. DNG serviu a Tetien um pedaço de peixe. Experimenta isto, querida. Ela agradeceu-lhe, e a mãe de Jack acrescentou. Mais para o Jack. Come. Tetien partilhou. Tenho estado a ficar na fazenda ultimamente. Não tenho ido muito ao mercado. DNG acenou com a cabeça. Bom para te manteres focada lá. Ela explicou. Não queria incomodar o Jack nem a mãe dele. Jack encouraged. Come, Maurices. Surgiu o nome do tio Min. Ele sente a tua falta. Tetien. Quer ver a fazenda.
Ela sorriu. O Jack pode levar-me a visitá-lo em breve. O tom de DNG tornou-se reflexivo. Conheci a tua mãe quando o carro dela variou. Pura coincidência naquela colina. A mãe de Jack acrescentou. Depois voltamos a encontrar-nos num evento de caridade. O destino voltou a juntar-nos. Tetien maravilhouse. Que conecao. DNG acenou com a cabeça. Eu ajudei-a sem saber que nos voltaríamos a encontrar. A refeição continuou. Os verdes selvagens um destaque. Isto sabe tão fresco. DNG confirmou. Colhido diretamente da floresta. À medida que a noite se aprofundava, as suas risadas enchiam a sala. O laço entre eles a fortalecer-se. Contudo, sob o calor, um silêncio tenso pairava, como se as sombras guardassem segredos à espera de serem desvendados. A tranquila vida na fazenda agora entrelaçada com laços inesperados e verdades não ditas. Sitting in the sun at the healthy house bar, I was surrounded by beauty, yet felt sad and empty inside. I had come to spend the first holiday after my husband's death with stranger. I couldn't imagine spending this Thanksgiving with anyone I knew. Giving thanks was completely beyond me. I hoped that week would help me heal. After 2 years of caregiving and trying to keep my business go at the same time, I felt like a burned out survival of war. I was just making time until I could join Jack. After all, at 54, what did I have to looking forward to? The future was black. The waiter approached my table asking if I needed anything. To my surprise, I said yes